Quem não arrisca não petisca. O segredo da coragem pela fé. Quantas vezes você já deixou de fazer algo por medo? Quantas portas ficaram fechadas porque você não teve coragem de bater? Existe um ditado antigo que diz: quem não arrisca, não petisca. E apesar de parecer uma frase popular, ela carrega uma verdade profunda sobre a vida. Muitas vezes, a bênção que tanto esperamos está do outro lado do risco que não tivemos coragem de enfrentar. É mais fácil ficar parado na zona de conforto, esperando que tudo mude sem precisar agir. Mas Deus não nos chamou para a estagnação. Ele nos chamou para viver uma vida de fé, e fé é ação. Hoje, quero conversar com você sobre essa coragem de agir, mesmo quando o medo bate à porta. Porque quem escolhe não tentar, já está dizendo não para a própria vitória. E quem vive adiando decisões, perde oportunidades preciosas que não voltam mais. Deus quer te ver avançando, mesmo que com medo. Ele quer te ver confiando, mesmo sem enxergar o caminho todo. A fé verdadeira não é esperar sentado, mas levantar e caminhar, crendo que Deus vai abrir as portas certas no tempo certo. Neste vídeo, vamos entender por que tantas pessoas desistem dos sonhos antes mesmo de começar. Vamos falar sobre os bloqueios mentais que impedem muitos de arriscar e como a fé pode transformar esse medo em coragem. Porque quando você confia em Deus de verdade, o risco vira oportunidade. E quando você dá o passo, o chão aparece. Mas é preciso decidir sair do lugar. Hoje você vai aprender a arte de ousar com sabedoria, de agir com fé e de colher o resultado de quem confia e faz a sua parte. Imagine quantas coisas você já perdeu por medo. Talvez um novo emprego, um amor, uma viagem, uma mudança de vida. O medo paralisa, mas a fé impulsiona. Quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, não disse: fique aí esperando a água virar estrada. Ele disse: vem. E Pedro só descobriu que era possível porque decidiu sair do barco. E você? Vai continuar parado ou vai começar a andar sobre as águas da sua vida? Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode ser o empurrão que você precisa para transformar a sua história. Vamos juntos entender como a coragem e a fé caminham lado a lado. E no final, você vai perceber que a única coisa que te separa da vitória é a decisão de agir. Vamos começar? O medo que paralisa. Existe um tipo de medo que não é aquele que protege, mas aquele que paralisa. É o medo do fracasso, da rejeição, da crítica. Muitas pessoas vivem presas dentro desse sentimento, como se estivessem cercadas por muros invisíveis que limitam suas ações. Elas sonham, desejam, oram, mas quando chega a hora de agir, recuam. Preferem não tentar do que correr o risco de errar. E assim, vão deixando a vida passar sem aproveitar as oportunidades que Deus coloca no caminho. O medo de arriscar faz com que as pessoas aceitem menos do que merecem. Ficam em empregos que não gostam, em rotinas que sufocam. Tudo porque acreditam que mudar é arriscado demais. Mas o que elas não percebem é que o risco maior é continuar onde estão, vivendo uma vida que não as realiza. Deus não nos criou para a mediocridade. Ele nos chamou para uma vida abundante, mas essa vida exige coragem para sair do lugar. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que todos os grandes homens e mulheres de Deus precisaram enfrentar esse medo em algum momento. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Muitas pessoas se acostumam tanto com o mais ou menos da vida que deixam de buscar o muito mais que Deus prometeu. A Bíblia nos ensina que devemos ser cabeça e não cauda, estar por cima e não por baixo.
Mas isso exige coragem para sair do comum e confiar no incomum de Deus. O comodismo não grita, ele sussurra. Como se o tempo estivesse passando e você estivesse apenas assistindo a vida acontecer. Isso não é viver, é sobreviver. E Deus quer mais para você. Ele quer que você se mova, que avance, que ouse, porque é no movimento que as bênçãos se manifestam. A porta só se abre para quem tem coragem de bater. Por isso hoje eu quero te convidar a refletir. O que você deixaria de ganhar se continuasse parado? Qual o preço de não arriscar? Talvez seja a hora de colocar o medo no lugar dele. De escada, não de muro. Use o medo como sinal de que está chegando perto de algo importante. E lembre-se, quem não arrisca, não petisca. Mas quem confia em Deus e age, vive o extraordinário. A zona de conforto parece um lugar seguro. É onde tudo está sob controle, onde as rotinas são previsíveis e as chances de erro parecem pequenas. Mas, na verdade, é uma armadilha silenciosa. Moisés enfrentou o faraó mesmo sendo gago. Davi encarou um gigante com uma simples pedra. Nenhum deles ficou parado esperando a coragem chegar. Eles agiram mesmo com medo, porque sabiam que a verdadeira segurança está em confiar no propósito de Deus e não nas circunstâncias. A paralisia do medo gera uma sensação de estagnação que adoece a alma. É como estar vivo por fora, mas parado por dentro. Você já se sentiu assim? Ele diz: fica aí mesmo, do jeito que está é mais seguro assim. E sem perceber, você começa a aceitar uma vida menor do que aquela para a qual foi criado. O conforto aparente da estagnação vem disfarçado de prudência, mas no fundo é medo disfarçado. Quem se acostuma com a mesmice perde a chance de viver o novo de Deus. E Deus não trabalha na zona de conforto, Ele age na zona de fé. Pense em quantas oportunidades você já recusou por medo do desconhecido. Às vezes a resposta de oração já chegou, mas a pessoa não reconhece porque está com os olhos fixos na segurança do que já conhece. O problema é que viver assim faz com que o tempo passe, e quando se percebe, as chances ficaram para trás. Não existe crescimento sem risco, não existe evolução sem coragem, e não existe milagre sem fé em ação. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso significa que o medo é natural, mas não deve comandar nossas decisões. Quando você entende isso, percebe que o desconforto do novo é o começo da transformação. Sair da zona de conforto não significa agir de qualquer jeito, mas agir com sabedoria e fé. Significa dizer sim para os desafios, confiando que Deus vai guiar cada passo, mesmo que o caminho ainda não esteja claro. Hoje eu quero te lembrar de algo importante. Quem fica parado, assiste a vida passar. Quem ousa, vive o propósito. A zona de conforto pode parecer um abrigo, mas na verdade é uma prisão disfarçada. E Deus quer ver você livre, caminhando em direção ao extraordinário. Não tenha medo do novo, porque é lá no desconhecido que Deus faz os maiores milagres. Agora feche os olhos por um instante e imagine essa cena. Talvez você se reconheça nela. Talvez descreva exatamente o que você ou alguém da sua família esteja vivendo hoje. É uma história real, daquelas que nos fazem refletir sobre o medo, a coragem e o poder da fé. Ouça com atenção e deixe essa história tocar seu coração, porque ela pode ser o começo de uma transformação na sua vida também. A jornada de Rafael. A coragem de mudar. Rafael acordava todos os dias às 5h30 da manhã, mesmo sem vontade. O despertador tocava, e ele permanecia alguns minutos de olhos abertos, olhando para o teto, se perguntando até quando suportaria aquela rotina.
Trabalhava há 12 anos em um escritório financeiro, lidando com planilhas, metas e cobranças. Por fora, parecia um profissional de sucesso, mas por dentro sentia-se sufocado. Era como se sua vida estivesse congelada em um ciclo sem fim de frustração e medo. A cada dia, o trajeto até o trabalho parecia mais pesado. O trânsito, o barulho dos carros, a correria da cidade aumentavam a sensação de vazio. Dentro do ônibus lotado, Rafael olhava pela janela e via as pessoas passando, cada uma com seus próprios dilemas. Mas o dele parecia insuportável. Vivia em um emprego que não gostava, apenas para pagar as contas e sustentar a família. Sentia-se preso, como um pássaro de asas cortadas. Em casa, o sorriso era forçado. Ele tentava disfarçar o desânimo para a esposa e os filhos, mas a alma estava cansada. À noite, quando a casa silenciava, Rafael se via diante do espelho e enxergava um homem que não reconhecia mais. Perguntava-se onde tinha deixado os próprios sonhos. Sempre gostou de cozinhar. Era sua paixão desde jovem, mas a rotina o empurrou para longe disso. Agora achava que era tarde demais para mudar. A saúde emocional começou a dar sinais de alerta. Insônia, ansiedade, crises de choro escondidas no banheiro da empresa. Chegou ao ponto de não conseguir mais disfarçar. Uma madrugada, sem conseguir dormir, pegou o celular e ligou para o pai, Antônio, um homem simples, mas sábio. Com a voz embargada, Rafael desabafou. Pai, eu não aguento mais essa vida. Era um pedido de socorro mais do que uma conversa. Antônio, do outro lado da linha, ficou em silêncio por alguns segundos. Sentiu o coração apertado ao ouvir a dor do filho. Também já havia passado por momentos assim. Sabia o peso do medo de mudar. Depois de ouvir cada palavra de Rafael, respirou fundo e respondeu: Filho, às vezes Deus permite o desconforto para nos tirar do lugar. Quando a vida aperta, é sinal de que chegou a hora de fazer diferente. No dia seguinte, os dois se encontraram em uma padaria simples do bairro. Tomaram um café juntos, em silêncio, sentindo o peso daquela conversa não terminada. Depois de alguns minutos, Antônio olhou nos olhos do filho e fez um convite inesperado. Vamos começar algo novo? Nós dois juntos. Rafael ficou surpreso. Nunca imaginou que aos 62 anos, o pai pensava em recomeçar. Mas aquela proposta acendeu uma chama de esperança. Decidiram unir forças e começar uma pequena empresa de marmitas saudáveis. Era um projeto simples, mas cheio de significado. Começaram na cozinha de casa, improvisando um cardápio, testando receitas, anotando cada detalhe. No início, o medo ainda rondava. Rafael pensava: e se não der certo? E se ninguém comprar? Mas, apesar da insegurança, continuaram. Cada dia era um passo novo em direção ao recomeço. As primeiras vendas vieram de amigos e vizinhos. As marmitas eram feitas com carinho, cada uma montada como se fosse para a própria família. Aos poucos, o boca a boca começou a funcionar. As encomendas aumentaram e o pequeno negócio ganhou forma. Rafael e o pai acordavam cedo, dividiam tarefas, aprendiam juntos. Era cansativo, mas ao mesmo tempo havia uma alegria que há anos Rafael não sentia. Com o tempo, Rafael percebeu que estava aprendendo mais do que técnicas culinárias. Estava aprendendo a confiar em Deus, a sair do piloto automático e a viver com propósito. Começou a entender que a fé não é só esperar, mas agir mesmo quando o coração treme. Viu que o risco faz parte do crescimento e que a vida acontece fora da zona de conforto. As lágrimas deram lugar a sorrisos sinceros e momentos de verdadeira conexão com o Pai. As dificuldades existiram, claro. Houve dias em que pensaram em desistir, em que as contas apertaram e o medo voltou a rondar.
Mas agora eles sabiam como enfrentar isso juntos. Oravam antes de cada decisão, pediam direção e seguiam em frente. A cada marmita entregue, não estavam apenas vendendo comida, mas compartilhando amor, superação e fé. O negócio cresceu, e com ele, a autoestima de Rafael também. Ele voltou a sonhar, a fazer planos, a sorrir de verdade. Sentia-se útil, realizado, e percebeu que nunca é tarde para recomeçar. Hoje olha para trás e agradece pelas lágrimas que derramou, porque foram elas que regaram o solo do novo começo. Descobriu que a coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Antônio também se transformou. Sentia-se rejuvenescido, não pelo corpo, mas pela alma. O relacionamento com o filho ficou mais forte, mais verdadeiro. Não era apenas uma parceria de negócios, era uma caminhada conjunta de superação e crescimento. Eles aprenderam juntos que o tempo nunca é inimigo quando se tem fé e disposição para mudar. Hoje Rafael é feliz com sua família, compartilha sua história com outras pessoas, incentivando quem está paralisado pelo medo a dar o primeiro passo. Ele diz: a gente nunca sabe o que pode acontecer se tentar, mas uma coisa eu sei: quem não arrisca, não petisca. E quem confia em Deus e age, vive o extraordinário. A vida não é perfeita, mas verdadeira. E isso é o que mais importa. Essa história não é só de Antônio e Rafael. Ela é de todos nós, que em algum momento precisamos escolher entre o conforto da estagnação ou o risco de viver algo novo. E você, está pronto para recomeçar? Diga nos comentários: eu escolho agir com fé. Quem não arrisca porque tem medo de cair, nunca descobre que Deus sustenta os pés de quem caminha com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não é um sentimento, é uma decisão. Não é ausência de medo, é agir apesar do medo. Quando confiamos no Senhor, abrimos mão do controle absoluto e passamos a caminhar guiados por uma confiança maior. É claro que a insegurança vai aparecer, é normal sentir aquele frio na barriga. Mas quem vive paralisado pelo medo, não experimenta os milagres reservados para os corajosos. Deus não escolheu os mais preparados, Ele escolheu os mais dispostos. Moisés tinha dificuldade de falar, Davi era o menor da casa, Gideão se considerava fraco e Pedro era impulsivo. Mas todos eles decidiram dar um passo além do medo. E foi nesse passo que a transformação aconteceu. Nenhum deles sabia exatamente o que viria depois, mas todos confiaram em um Deus que nunca falha. O mesmo convite é feito a você hoje: confiar e agir. O medo é uma emoção natural. Ele nos protege de perigos reais. Mas quando o medo começa a controlar as decisões da vida, ele vira um inimigo. A fé não elimina o medo, mas transforma o medo em aprendizado. A cada risco que você enfrenta com sabedoria e fé, você cresce um pouco mais. A coragem não é um dom que nasce com a gente. É uma habilidade que se desenvolve quando escolhemos agir apesar da insegurança. Por isso, hoje eu te pergunto: o que você faria se não tivesse medo? Que decisão você tomaria se soubesse que Deus está ao seu lado em cada passo? Talvez essa seja a hora de sair do lugar, de dar o primeiro passo e de confiar. Porque quem não arrisca, não petisca. E quem não age, não vê o milagre acontecer. A fé é a ponte entre o medo e a coragem, e atravessá-la é a chave para uma vida abundante. A decisão é sua: arriscar ou estagnar. No final das contas, a vida se resume a escolhas, e escolher ficar parado também é uma escolha. Só que essa decisão tem um preço: a estagnação, a frustração e muitas vezes o arrependimento por não ter tentado.
Deus nos dá o livre-arbítrio, mas também nos dá a responsabilidade de decidir com sabedoria. E sabedoria, muitas vezes, é entender que não existe sucesso sem risco e não existe crescimento sem movimento. Quem não arrisca, não descobre o sabor da vitória. Você não precisa fazer loucuras ou agir por impulso, mas precisa aprender a dar passos de fé. Arriscar com planejamento, com oração, com direção de Deus. A diferença entre o corajoso e o medroso não é o medo, é a ação. O corajoso sente medo, mas age mesmo assim. Ele sabe que Deus está com ele, que as portas vão se abrir quando ele bater e que, mesmo se algo não sair como esperado, sempre haverá aprendizado no processo. O mundo está cheio de pessoas talentosas que nunca saíram do lugar por medo de fracassar. E também está cheio de histórias de gente comum que teve coragem de tentar e transformou a própria vida. Você não precisa ser perfeito. Não precisa ter tudo planejado até o último detalhe. Precisa apenas dar o primeiro passo e confiar que Deus vai mostrar o próximo. Porque quando você age com fé, o invisível se revela e o impossível se torna realidade. Lembre-se sempre, Deus age no movimento. O mar só se abriu quando Moisés deu o passo em direção às águas. O pão e o peixe só se multiplicaram quando foram compartilhados. E os milagres da sua vida só vão acontecer quando você decidir agir. Não espere a coragem cair do céu. Ore, confie e vá, porque é na caminhada que a resposta aparece. Hoje a decisão está nas suas mãos: continuar parado ou avançar com fé. Quem não arrisca, não petisca. Mas quem confia em Deus e age, vive o extraordinário. E você? Vai escolher qual caminho? Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho agir com fé e coragem. Gratidão por chegar até aqui, saiba. Você também pode transformar a sua vida. A coragem começa no primeiro passo, mesmo quando o coração ainda teme. Não pare por aqui. Assista agora e siga nessa jornada com a gente. Clique e assista o próximo vídeo. Ele foi feito especialmente para você, que quer continuar crescendo, aprendendo e se fortalecendo. E não esqueça, você pode, você consegue, você é capaz. Alcance magnificência.